bem-vindas ao terceiro episódio do Debcast Papo Cross, parte 2 dessa entrevista linda que eu fiz com a Maite Schneider. Nessa segunda parte, nós vamos falar da fase cross da Maite. Sabia que ela pegava roupa no lixo, gente? Maquiagem, essas coisas, ela vai falar, vai contar isso pra nós. Depois eu vou, momento humor, eu vou contar as 2 maiores vergonhas que eu passei até hoje como crossdressers. Acreditem, foi com a Maite e na mesma noite. Sim, vocês vão ver que legal. Depois eu quis saber o que o mundo cross trouxe de positivo para Maite, né? E as considerações finais dela, com a gente falando um monte de abobrinha, além de uma pincelada sobre o famoso site A Casa da Maite. Mas antes, pessoal, eu quero falar um pouco do livro. Eu estive na casa da Maite no mês passado e ela é coautora de um livro muito bom que eu comecei a ler. Um livro bem bacana, escrito pelo Ricardo Mota. E a Maite, dentre outros autores, está lá falando um pouco. O nome do livro é Diversidade, Equidade e Inclusão. Vocês estão vendo na tela aí, eu dando um beijinho nas bochechinhas da Maite, ganhando autógrafo, a capa do livro, tudo bonitinho aí para vocês verem. Procurem, tem bastante na internet, várias opções. Óbvio que a minha edição está autografada, né, com dedicatória da Maitezinha. E o autor, ele traz as vivências dele como ativista, né, frente a esse tema da diversidade, da equidade, da inclusão, as suas crenças, suas convicções. É um livro muito legal, muito bacana mesmo, vale a pena ler. E ele aborda muito a parte que você precisa desenvolver a habilidade de conviver em comunidade e aceitar as pessoas como elas são. Se tudo partir das pessoas e não das empresas e das crenças, a gente vai viver uma sociedade muito melhor. Dá uma lidinha nesse livro, dá uma procurada, é bem legal, tá bom, gente? Então vamos agora rodar a minha vinhetinha novinha. Eu amo essa vinhetinha, gente, ela ficou tão fofa. Vamos rodar a minha vinhetinha e em seguida vamos para a segunda parte da entrevista com a Maite. Roda a vinhetinha. Não existe, ao meu ver, né, falando de uma forma muito, assim, leiga, né, mas eu não consigo ver uma trans que tenha nascido trans. Em que sentido? Todas elas passam pela sua fase cross, digamos assim, usando esses rótulos que eu não gosto, mas só para poder ilustrar, né. Então você teve a sua fase cross, você teve a fase em que você começou a pôr a calcinha, você olhava a rua, eu falei, meu Deus, imagina, a gente tem a mesma idade, então tudo que você está falando para mim é um filme na minha cabeça, já os CITES, os anos 80. Então eu fico imaginando, nos anos 80 era comum, você deve se lembrar, as escolas católicas, só aqueles uniformes que no Japão usa ainda bastante, aquelas sainhas, eu fico imaginando a Maite menina, o menino da Maite, pequeno, olhando aquelas, adolescente, ainda jovem, olhando aquelas meninas, aquelas roupinhas na escola, saía na rua para ir no shopping com os pais, aqueles vestidinhos, ficava louca, aí chegava em casa, queria pôr da irmã, da mãe. Como é que foi? Conta um pouco pra gente, lembrando que o nosso tempo está acabando, senão depois você vai querer desligar, eu vou brigar com você, hein? Lembrando, conta um pouco pra gente essa tua fase, como é que foi a tua fase crossdresser, que é aquela fase em que você ainda não sabia o que era, mas queria usar roupa de menina. Você teve as tuas saídas, você chegou a andar na rua vestido de mulher, morrendo de medo de ser reconhecida, aquela coisa que as cross vivem cotidianamente. Conta um pouco essa fase pra nós. Teve. Não, desde criança, sempre usando coisas escondidas da minha mãe, da minha irmã, e daí sempre botava culpa, infelizmente, aí já peço desculpa para as pessoas que ajudavam lá em casa, minha mãe, nos afazeres, né, as moças que sempre passaram lá em casa, que nos deram tanta estrutura e cuidado, porque eu falava assim, não, então deve ter sido a fulana que pegou, para não assumir que era eu que tinha pego, eu que tinha assumido. Eu fazia muito então já peço desculpas, né, a todas que passaram lá em casa, porque eu fazia esse tipo de situação, e perfume escondida, sabe? Depois que descobriram isso, quando eu estava com mais ou menos uns 14 anos de idade, né, minha amiga, que descobriram todo esse processo, que eu passei por tudo isso, que já tinha ficado super claro, aos quase 16, que eu teve essa segunda tentativa de suicídio, meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe e com a minha irmã, e aí eu achei que ia ser um paraíso, porque eu falei, bom, na casa das meninas agora tudo vai ficar melhor, e foi ao contrário.
porque foi uma série de dificuldades. Minha mãe teve muita dificuldade, ao contrário do meu pai. Minha mãe foi muito mais difícil do que meu pai. Eu fiquei quase 10 anos sem falar com a minha mãe. E na minha mãe, a gente morava num prédio, e daí como eu parei, levei uma bronca, parei de pegar as coisas da minha mãe e da minha irmã, eu andava toda noite em todos os andares do prédio, revirando o lixo do prédio, procurando coisas femininas. Então eu procurava e pegava resto de esmalte, meia calça usada, rasgada, eu pegava resto de sapato que tinham jogado fora e começava a trazer para dentro de casa. Até que colocaram uma câmera nos corredores, porque estava sumindo algumas coisas, que não era isso do lixo, mas estava sumindo algumas coisas, colocaram umas câmeras nos andares e descobriram eu revirando lixo, procurando coisas femininas, né? Daí, logicamente, foi outro caos em casa. Eu falei, bom, se eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, eu só estudo, eu não posso usar as coisas de vocês, eu preciso dessas coisas para ser feliz. Então eu usava resto de esmalte, resto de perfume que jogavam fora, tinha um pouquinho de perfume feminino, eu pegava do lixo, tudo isso eu acabei fazendo pra coisa. Daí que viram que, tipo, não faça mais isso. Então, a partir de agora, né, meu pai chegou, me deu uma chave e falou assim, ó, você vai morar sozinha e a partir desse dia, as pessoas vão te tratar como você quer ser tratada aqui na tua casa, independente se é tua família ou não, só entra quem te tratar da maneira que você quer. E a partir desse dia, meu pai falou, a partir de hoje, você quer ser Maitê, você vai ser Maitê. E começou minha vida como Maitê. Eu estava completando 18 anos com a primeira chave de casa. Mas teve esse período, entende? De ir para casa de amiga, se desvestir, depois se desmontar, né? Tirar aquele efeito acetona que a gente fala, né, amiga? Teve todo esse processo, foi curto o meu processo, mas teve. Eu sempre vejo assim, eu tenho amigas trans, por exemplo, um exemplo que eu vou entrevistar, a Paula, né? Eu não vou falar o sobrenome dela agora, porque ela mudou, então eu não sei se eu tenho autorização, mas a Paula, eu conheci ela como cross, nós vivemos juntas como cross, saímos como cross, ela transicionou tarde. E é uma mulher trans super bonita, já com uma certa idade, super bonita, mas teve uma fase cross enorme. Então, assim, você tem hoje, eu tenho curiosidade, por exemplo, saber como foi a fase cross da Thalita Zampiroli, que é uma trans belíssima, né? Que é famosa nas redes sociais, como foi a fase cross, por exemplo, da Roberta Close, que, se não me engano, hoje ela mora na Suíça, ou na Suécia, ela casou, tá lá, né? Mora na Suíça. Também. Então, isso é uma coisa que interessa muito ao nosso público, o público do Debcast, assim, como é que é essa fase cross de pessoas que já transicionaram. Vamos para a próxima questão, tá terminando já? Antes disso, eu quero falar um momento humor, se você me permitir. Eu quero contar para as minhas ouvintes uma coisa que, assim, eu nunca esqueci. E assim, eu morro de rir sempre que eu conto para tanta gente que eu quero tornar público, que é uma coisa que eu vivi com você. Você sabe o que é, porque eu falei aquele dia pra Karen. Eu, na minha vida cross, como crossdresser, eu nunca levei, graças a Deus, eu nunca levei um susto, eu saio na rua, você vive me encontrando ali no centro, passeando, você vê, a gente já se encontrou várias vezes, né? Então, assim, eu nunca tive problema, eu vou em ônibus, vou em shopping, vou em metrô, eu vou em todo lugar, sei como me pôr, tudo bem. Mas eu passei 2 grandes vergonhas da minha vida, as 2 foi por sua culpa, e as 2 no mesmo dia, né? A primeira é a dos... Conta pra gente a dos peitinhos, depois ele conta a outra. Conta a dos peitinhos que explodiram. O que você fez comigo aqui? Não, eu estava emocionada de encontrar a amiga Deb, porque, que nem eu disse, era de Curitiba, então era raro eu vir para São Paulo, tudo era muito mais difícil do que é hoje, enfim, sem trabalhar. Daí eu falei, Deb, amiga! E daí eu fui correndo abraçar a Deb. Na hora que eu vou abraçar a Deb, porque eu sou muito amorosa, quem me conhece sabe que eu sou dessas de berrar, de apertar, de beijar, escorpião, escorpião. Fui abraçar a Deb, na hora que eu vou abraçar, aí sinto aquela água, parece que a bolsa, eu falei, Deb, será que ela estava grávida? Explodiu a bolsa de água da Deb? Não, eram os peitolas de minha amiga Deb, que estavam cheinhos ali, que era uma bexiga, não era, amigo? Os peitos explodiu de tanta emoção e de abraço afetuoso na amiga. Nós 2 alagadas no nosso encontro, molhadinhas no encontro. Só explicando, era uma festa, explicando toda Sim, uma festa louca. Eu acho que foi na casa da nossa amiga Eliane, né? Foi na nossa, lá em Osasco, eu acho, por ali. Foi em Osasco, uma retardada essa mãe. Foi em Osasco. É totalmente retardada. A Maitê não é nem um pouco discreta. A Maitê, ela veio, era uma festa, estava cheia de gente, um monte de cross e tal. E eu tinha inventado uma besteira, coisa que na época de que não tem informação, né? Coloquei 2 camisinhas no lugar do peito cheias de água. Então, visualmente ficou lindo. Eu acho que foi uma ideia da Betinha. Ela falou, por que você não tem? Porque a gente se montou junta naquele dia. Eu coloquei, engraçado, ela deu a ideia, mas ela não fez, né? Aí eu coloquei e ficou super bonito, eu me sentia bem, falei, nossa, a camisinha tem até aquele biquinho, né? Você enche, ele fica até com o biquinho do peito ali, né? Exatamente. Hoje eu uso prótese e tal, uma coisinha mais profissional.
Aí me vem essa louca, me dá um abraço, eu também nem me liguei, saí correndo, abracei ela no meio do salão, todo mundo olhando, explode, saímos todas encharcadas. Molhadinhas. Isso é encontro molhadinho. Olha o prazer que foi esse encontro, as duas molhadinhas. E a segunda vergonha foi, isso foi a maior vergonha da minha vida, e a segunda da minha vida, foi no mesmo dia, tava todo mundo, você imagina, gente, olha só, você imagina, um monte de as cross, elas querem ser discretas, elas querem passar batidas, a festa tava terminando, era cedo, era 9h30, 10 horas, numa avenida, tava todo mundo saindo, era um salão, tava todo mundo saindo, a Maitê já tinha ido embora, tinha dado um beijo, todo mundo desceu para pegar carona com alguém, e a gente ali na calçada conversando e tal. Quem passava de carro a pé não prestava atenção, era um monte de mulher conversando. Aí me passa essa louca, ela sobe, ela estava no banco do carona, ela passa e dá um grito. E aí, travestis? Meu Deus, eu queria morrer, eu queria sumir, eu queria... Sabe, pensa, todo mundo olhando para tua cara. Todo mundo, ela gritou e saiu, né? E me deixou lá, que nem uma tonta, todo mundo olhando para minha cara, em plenos anos 90, onde essa palavra era forte, né? E aí, travestis, tchau. Ai, a vontade que eu foi de matar. Ai, mas não me matou, viu, público? A gente tá aqui se amando, tá? Você é demais, você é sensacional, Maitê, te adoro. Agora, uma coisa muito legal, dando continuidade aqui, uma coisa muito legal. Quando você estava no BCC, você teve uma parcela de contribuição para nós, como você mesmo falou, até por ter uma afinidade com pessoas que fazem parte de um grupo de minorias ou que são excluídas, né, por não fazerem parte daquela cultura normativa que a sociedade impõe. Então, legal. Aí você ajuda, me lembro que em 2007 você fez uma palestra muito legal lá em Itatiba, quando nós fizemos os 10 anos do BCC. Eu até te fiz algumas perguntas e tal. Você divulgou o BCC, você trouxe pessoas legais, você nos ajudou, inclusive, quando alguma pessoa tinha algum problema maior. Eu até pedia, porque eu fui presidente do BCC 2 vezes, e nessas ocasiões eu falava, quando eu percebi que a pessoa estava muito perturbada, eu até mandava ela bater um papo contigo, porque eu sabia que você era muito receptiva. Eu me lembro que você fazia site na época para sobreviver, era a tua fonte de renda. Eu acho que algumas pessoas do BCC acabaram até fazendo site com você, parte profissional, mas a minha pergunta é a seguinte, e a contrapartida? O que você aprendeu? Você ensinou muito, mas o que você aprendeu? O que você absorveu? O que você leva para a sua vida dessa sua convivência com as cross? O que o BCC te trouxe de positivo? As pessoas que você conheceu? Só para ilustrar, a nossa amizade veio de lá, a Márcia Rocha você conheceu lá. Então, o que o BCC trouxe para você de positivo? Acho que em primeiro lugar isso, né, gente, pessoas incríveis, né, o BCC para mim é parte de quem eu sou, né, eu sou BCC até hoje, né, porque levo na vida, né, participei de vários Holidays in Fame, os refs, né, então participei de vários que eu podia, porque eu tinha que vir de Curitiba, várias pessoas eu participo e participo até hoje das suas famílias dentro, né, aqui da minha vizinha, que é aqui do meu bairro da Bruna Schneider, de várias outras que passam na minha vida. Então eu trago, né, todas essas pessoas, irmandades, aprendizados, mas eu trago, acho que também dentro da coisa, muito lugar de saber que ninguém faz nada sozinho, sabe? Acho que o BCC me ensinou que a gente, apesar das conquistas serem individuais, sabe, minha amiga, a vitória só acontece se ela for coletiva. Então eu aprendi que, tipo, sim, eu tenho que ter tempo para as pessoas, eu tenho sempre tempo para as pessoas, e isso o BCC me trouxe, porque a gente entra num vórtice e parece que o mundo está cada vez mais assim, né, que a gente tem cada vez mais aplicativos, a gente tem recursos para facilitar, para agilizar a nossa vida, para a gente ter mais tempo, e cada vez menos tempo a gente tem com tudo isso para as pessoas que a gente ama. Então o BCC é um lugar que eu encontro amor, afeto, onde eu gosto de estar, tanto que eu te encontro e falo assim, quando é que a gente vai sair? Olha, me convida, eu venho no teu WhatsApp, não venho? E falo, olha, eu quero ir junto, você já tá saindo, não me chamou, eu quero ir naquele lugar que a gente vai. Eu venho, eu sou de vir atrás, eu gosto disso, sabe? Pra mim, e isso o BCC me trouxe muito, sabe? Porque o BCC, como eu tinha esse lugar muito do não visível, né? Porque ainda tinha isso antes de ter, porque depois o BCC apareceu, lógico, em vários lugares, em várias reportagens, foi
como é que é o nome do menino que fez aquela reportagem linda, assim, mas que daí todo mundo ficou conhecendo que era o BCC, lá o Goulart de Andrade, né? E que veio de todas essas questões, todas que vieram, tudo, mas antes disso acontecer, a gente dependia muito uma da outra, sabe? Do desabafar uma com a outra, sabe? Às vezes o que a gente tinha era um e-mail trocado, sabe? O e-mail às vezes demorava para chegar mesmo, eu sou do tempo das cartas, sabe? Então, o BCC me trouxe este lugar, muitas vezes, de família. Acho que o BCC foi a minha primeira família fora da minha família, porque minha família, apesar de não ter me mandado fora, ela tinha dificuldade de entendimento, porque como eu disse no começo, não havia, sabe, minha amiga, o lugar de informação. Isso aí foi sendo criado tanto pela internet quanto pelos conteúdos que a gente foi colocando, que você está colocando, criando agora mais essa nova possibilidade. São esses lugares que vão trazendo estes lugares de encontro, né? De encontro com o outro e através do outro a sua identificação ou repulsa, né? A gente se descobre muito de quem a gente é através da figura do outro. Acho que o BCC foi a minha primeira família fora da minha família, o primeiro lugar que eu tive realmente de acolhimento, de fazer pertencimento, de estar dentro de algum lugar, sabe? Então, eu acho que para mim vai muito vinculada a figura do BCC com uma figura de família, de acolhida, de pertencimento, de ser parte, de não estar só e de entender que toda conquista, ela é coletiva antes de ser individual, sabe? Acho que é esse lugar que é do BCC no meu coração, na minha vida e na minha alma, sabe, minha irmã? Bom, eu adoraria poder, assim, ficar conversando com você por horas, mas, assim, nosso tempo já está no final também. Eu quero te dizer uma coisa, Maitê, a gente ficou até um bom tempo sem se falar por questões de vida, né? Eu entrei numa purge, eu fiquei quase 7 anos sem viver a Deb, enfim, cada uma seguiu sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para as minhas ouvintes. Eu conheci uma Maitê e hoje é outra Maitê. Eu conheci uma Maitê que estava começando a sua vida de mulher, com uma condição financeira bem limitada, morava em Curitiba. Por muitas vezes eu fui testemunha de que a Maitê não pôde fazer coisas simples, por uma limitação financeira, por não ter grana. Eu vi o que a Maitê, eu presenciei, ou à distância ou pessoalmente, o que a Maitê passou por conta dessas limitações financeiras, de não poder de repente ir adiante com o seu tratamento de hormonização, ou teve o tratamento de hormonização um pouco prejudicado por não ter grana. Também presenciei algumas pessoas dentro do BCC com uma melhor condição, ajudando ela. Depois eu vi o crescimento como pessoa e profissional da Maitê. E hoje, inclusive, depois de um tempo que eu fiquei sem contato com a Maitê, que eu fui pesquisar mais sobre ela, isso já faz uns 2 anos atrás, e uma vez, inclusive, eu estava vendo o Jô Soares, me aparece a Maitê, eu falei, eu acho que eu conheço essa pessoa. Levei um susto quando eu vi, achei bárbaro, fiquei feliz, eu me lembro que eu estava vendo o Jô Soares sem nenhuma... Estava assistindo, e eu vi a Maitê, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu fiquei emocionada, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, ali tem um pouco da minha história, tem um pouco da história de tanta gente que eu conheço, e eu conheço ela. Então, assim, hoje eu vejo uma mulher bem-sucedida, uma mulher que é radiante em alegria, tem um astral incrível, que trata todo mundo igual, teria tudo para ser uma pessoa arrogante, teria tudo para ser uma pessoa que não conversaria com o cross, porque não quer se misturar com esses homens que se vestem, como muitas só que se vestem de mulher. Me trata de uma forma maravilhosa, me recebe na casa dela, me encontra na rua, conversa. E faz isso com todas. É atriz, é ativista, é dubladora e principalmente é um baita de um ser humano. Maitê, assim, eu tenho um respeito por você enorme, não como trans, como ser humano. Você está de parabéns por tudo que você conquistou, e eu tenho certeza que a vida te reserva muito mais coisa. Minha amiga, te amo, te amo, te amo, te amo. Obrigada. Como eu te disse no começo, e repito, recíproca super verdadeira. Fico feliz de ter sido convidada para estar aqui. Que nem eu te disse, eu te acompanho, já estou te seguindo não só no YouTube, te seguindo em qualquer projeto que você faça, porque você, além de uma desbravadora, também é uma pessoa de bom coração, uma pessoa que realmente
faz pontes, né, nesses abismos que existem aí de tanta desigualdade, sejam sociais, econômicas, sejam de gente, né, e o nosso desafio é justamente ser ponte. Eu adoro gente, amo gente que quer ser ponte e não ser pá, que cava buracos ainda mais fundos. Então, obrigada, minha amiga, você é luz, você é só coisa boa, e eu espero de verdade que logo a gente vem fazer aqui uma segunda, terceira, quarta parte, daí vocês podem mandar perguntas, inclusive perguntas calientes, viu? Porque hoje a gente ficou nas perguntas softs, eu achei que a gente ia ter perguntas calientes, então a gente já faz, se você quiser, já bota aqui nos comentários aqui do super podcast da nossa amiga Deb, você já bota, tipo, quero parte 2 caliente, e já deixa a perguntinha, porque a gente responde tudo também, porque a tia tá com 51, que nem a Deb, mas a gente não tá morta. Os hormônios estão bem, agradecemos, né? De forma alguma. Aliás, eu acho que estou vivendo a minha melhor fase, viu? Em todos os sentidos. Então, assim, a idade da loba mesmo, a gente está super bem. A gente vai fazer um programa Maitê para maiores de 18. Você topa? Topo. Só que 18 não vai ser anos, tá, gente? Ai, Maitê. Para com isso, não falei nada. O coração da Maitê tá engajado, tá namorando, Maitê? Ou é só tipo tá solteira. Inclusive, para fechamento, se você quiser mandar seu currículo, envie para a Deb. Deb vai fazer uma pré-seleção e me manda os currículos, para já que me conhece por dentro. Quem sabe, Deb já abre um programa também. Como tinha os classificados, Casa da Maitê, tinha os classificados em vários lugares. O meu foi super famoso, tem gente que se casou no meu. Então agora Maitê procura, mas abre através de Deb. Então Deb faz uma pré-seleção. Quem sabe Deb já vai ser madrinha também de mais essa nova história na minha vida. Não, eu estou solteira e, na verdade, até querendo viver no momento uma história de amor. Boa pergunta. Quero viver. E assim, pretendente aqui não falta, porque você é uma pessoa de muita luz. Estava falando no site Casa da Maitê, só para encerrar rapidamente, teve 3 sites que o pessoal, até hoje eu ouço falar, que é o meu site foi o primeiro, trouxe esse termo crossdresser, que eu praticamente não gosto desse rótulo, mas é o que temos para definir. Depois veio da Betinha, também ficou bastante famoso. E agora, assim, o grande boom, além do site do BCC, de colaborativo, foi a Casa da Maitê, que, se não me engano, tem até hoje, né, Maitê? Não tem? Você mantém esse site ainda? Tem. Hoje mudou, né? Hoje ele mudou, hoje ele não é mais de informação, porque hoje a gente tem muitos sites de informação, ainda bem, então mudou, não era o contexto que a gente tinha na época. Hoje o site Casa da Maitê ali tá como um portfólio meu, tem artigos, tem tudo, mas não tem mais aquela parte de lá você encontra sobre palestras, os TEDx que eu já fiz, os trabalhos que eu faço como consultora de empresas também, então tem toda essa parte assim, e tem muitas dicas nesse sentido, mas não é mais um portal para tirar dúvidas, não mais. Mas pode me escrever, porque tem meus contatos lá, tem todas as minhas redes, então pode super me escrever também, que o que eu não souber eu vou atrás, e o que não tiver lá eu indico para vocês, e vocês vão achar, porque eu tenho um monte de referência, eu conheço muita gente para você furar suas bolhas, que eu acho que é o melhor para a gente se transformar em melhores humanidades. Mas ele continua no ar, desde 97, só que hoje já faz uns 2 anos que ele mudou para ser mais um portfólio Maitê do que como era antes, que era uma central de ajuda, né? Ele é um site que é uma referência, continua sendo, né? Eu sou muito grata pelos classificados da Maitê, não vou entrar em detalhes, mas eu fui bem feliz lá, viu? E outra coisa, eu cheguei a escrever para o teu site, não sei se você me lembra, tinha uns 3, 4 textos meus lá no site, falando sobre Sim, a Márcia Rocha teve contos eróticos no meu site. Eu tinha também, eu tinha 2 contos eróticos no seu site, tinha umas 2 edições, né? Vou começar com a baixaria. Que baixaria! Gente que goza é gente feliz e não incomoda o saco dos outros, viu? Gente que goza é gente feliz. Não. Um dia a gente faz um podcast. Um lado B. O lado B da Deb e da Maitê. Tem bastante história. Aliás, a gente aprontou muita coisa junta. Aprontamos muito juntas, né? Então tá, fomos felizes e ainda seremos mais ainda, né? Fomos felizes, somos felizes e seremos ainda mais. É isso, irmã. Com certeza. Maitê, muito obrigada pela sua entrevista. Você é um amor. Obrigada mesmo. Quer fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes?
Eu quero só agradecer de novo, estamos juntas. Se você se sentir só, não se sinta, tem muita gente aqui que pode te dar a mão, e quando eu falo dar a mão, é mão de verdade. Eu li uma frase esses dias bem legal da Djanira Silva, enterro com ela, que ela diz que nessa vida a gente não é o que a gente junta, a gente pensa que a gente é o que a gente junta, o dinheiro que a gente junta, as viagens que a gente junta, a família que a gente junta, os amores que a gente junta, mas não, povo da Deb, desse podcast maravilhoso, a gente é justamente o contrário, a gente é o que a gente espalha, vai espalhar felicidade, vai espalhar aquilo que você nasceu para ser, vai brilhar, porque gente é para brilhar. Obrigada, amigona. Obrigada, um beijo. Então foi isso, meninas, tá aí essa entrevista deliciosa. Muito obrigada para você que assistiu a primeira parte, assistiu a segunda parte, obrigada a você que está dando essa forcinha aqui pro meu projetinho, totalmente sem grandes pretensões, só assim para ajudar. Para mim também tá me fazendo bem enorme poder fazer isso. Não esquece, dá aquele joinha para me dar uma forcinha e assina o canal, tá bom? Aí você fica sabendo sempre que tiver as novidades. Tem um tal do sininho também, né, gente? Clica nesse sininho aí, sei lá, acho que é para te avisar, né? Então é isso. Gente, tô preparando um material muito legal. Vou falar com a doutora Marcella Moretti, vou falar sobre o crossdressing social, crossdressing nas ruas, e fica à vontade, tá? Me manda um e-mail com ideias de pauta, sugestões, críticas, não tem problema nenhum, gente. Nós estamos aqui para aprender e evoluir todos juntos, tá bom? Um grande beijo de luz a vocês e até a próxima. Tchau!